Hoje nós vamos falar sobre discernimento espiritual. Como a gente precisa de discernimento espiritual na vida. Conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retende o que é bom. Olha que bonito, na vida a gente tem que examinar todas as coisas. A gente tem que discernir todas as coisas. Nem tudo que parece bom é bom. Nem tudo que parece ser interessante, parece ser agradável, mas nem tudo que parece é bom para nós. E às vezes o contrário também, aquilo que às vezes para você parece ser ruim, talvez seja o que Deus quer. Às vezes os nossos olhos, nossos sentimentos não estão conseguindo discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Examinai tudo e retende o que é bom. Por isso, neste mistério, eu convido você já a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo de 56 a 57. Lucas 12, de 56 a 57. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra, como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Por que também não julgais por vós mesmos o que é justo? Jesus está corrigindo eles, dizendo assim, vocês sabem discernir quando é que vai chover e quando não vai chover. Mas vocês não sabem discernir a vida de vocês. Vocês não sabem discernir o tempo que nós estamos vivendo. Ou seja, vocês são lentos para o discernimento espiritual. E isso atrapalha vocês. Então você sabe discernir, muitas vezes, quando a sua empresa está bem, quando não está bem. Mas você não sabe discernir se a sua vida espiritual está bem ou não está bem. Você sabe discernir tantas realidades, mas não sabe discernir as realidades espirituais. Que Deus nos dê a sabedoria espiritual para discernirmos a vontade de Deus na nossa vida. Hipócritas, conheceis a natureza, mas ignorai a justiça. O verdadeiro discernimento não é da tempestade, mas do bem e do mal. Aprendei a julgar retamente, que vossa consciência, instruída pela lei de Deus, vos guie a verdadeira sabedoria moral. Obrigado, Jesus. Maria teve que discernir a vontade de Deus em pouco tempo. E ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Ela discerniu que aquela era a melhor vontade de Deus para a vida dela e para o mundo. Segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo de 8 a 10. E a palavra de Deus vai dizer para nós, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. Olha que bonito, Paulo está dizendo, vocês precisam discernir o que é agradável ao Senhor. O que estava acontecendo na comunidade de Efésios? Tinha gente que ainda estava vivendo nas trevas. Aí Paulo está dizendo para ele, outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Então você agora quer seguir Jesus e quer continuar lá nas trevas, você quer seguir a luz. Jesus disse, né, em João capítulo 8, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, se eu sigo Jesus, eu não ando mais nas trevas, eu tenho a luz da vida. Mas então, você quer seguir a luz da vida, mas quer continuar nas trevas? Não, gente, vocês têm que discernir. Outrora você era treva, mas agora você é luz. Então se comporta como filho da luz. E aí Paulo vai dizendo, o fruto da luz é quando você é bom, é bondade, é justiça, verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. Na vida, procura o que é agradável a Deus. E o que não é agradável, você é treva.
Nem tudo é agradável ao Senhor. E eu até digo, nem tudo que é agradável para este mundo é agradável para o Senhor. E qual é o critério para saber o que é agradável ao Senhor? A sua palavra. É a sua palavra que vai dizendo o que é agradável a Ele e o que não é agradável a Ele. Ele não escondeu nada de nós. Ele vai sempre dizer, isso aqui me agrada. Isso daqui não me agrada. Está tudo aqui. Tudo. Tudo. Que o Senhor possa nos dar discernimento para fazer sua vontade. Fostes treva pelo pecado, mas agora sois luz pela graça de Deus, não por vossos méritos. Caminhai como filhos da luz, com bondade contra a ira, justiça contra a avareza e verdade contra os prazeres enganosos. A luz reprova as obras das trevas ao manifestá-las. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Essa palavra é muito importante para o discernimento. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem. Esse aqui é o retrato do mundo atual, tá? Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal. Que mudam as trevas em luz e a luz em trevas. Que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Gente, a pior coisa que pode acontecer é quando a gente faz isso na vida. Significa que a gente perdeu o discernimento total. É o que aconteceu com Adão e Eva. Deus chamou aquele fruto de mal e o diabo chama aquele fruto de bem. Deus disse, não coma daquele fruto. Por quê? Aquele fruto é mal. Só que o diabo vai falar, não, aquele fruto não é mal. E Adão e Eva se convencem de que aquele fruto não é mal. Mas quando Deus diz que é mal, é mal. Porque nós não sabemos mais do que Deus. Então por que a mais alta arrogância? Quando Deus chama algo de mal e o ser humano quer chamar o que é mal bem, é a maior arrogância do ser humano. Porque está querendo se colocar acima de Deus. Aprenda uma coisa. Minha gente, aprende isto. Michel, isso aqui é muito importante. O único que pode definir o que é o bem e o que é o mal é Deus. Não somos nós. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Aquele ato de comer o fruto era Adão e Eva estarem dizendo para Deus, a partir de agora, não é mais o Senhor que define o que é certo e o que é errado. A ciência do bem e do mal. A partir de agora, eu mesmo decido o que é bom e o que é ruim. Amado irmão, quando a gente faz isso, e esse é o problema, o pecado de Adão e Eva, se você entender bem, ele continua muito forte nos dias de hoje. O mesmo pecado. Ou seja, não é Deus que define na minha vida o que é certo e o que é errado. Mas sou eu mesmo que defino o que é certo e o que é errado. Quando Deus decide, Ele é o Criador. Ele conhece todas as coisas e Ele vai basear a sua palavra na verdade. Quando nós queremos decidir o que é certo e o que é errado, o que nós vamos basear? Nós vamos basear nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso pensamento. Os seus pensamentos meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, diz a palavra. Portanto, se a gente tira Deus da jogada, vamos entrar nisso daqui. Aí daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. A consequência disso, Deus permanecerá o mesmo, mas somos nós que vamos nos dar muito mal nessa história. Queira o que Deus quer. Queira o que Deus quer. Aqueles que se opõem aos martírios, representando a salvação como destruição, transformam o doce em amargo e a luz em trevas. Ao preferir essa vida miserável àquela mais abençoada, põe um amargo no lugar do doce, assim como trevas no lugar da luz, pervertendo o julgamento moral. Nós não podemos perverter o julgamento moral. Jesus nasce para nos mostrar a verdade. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos,
capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Que bonito, né? Primeiro, eu não posso me conformar com o mundo. Eu não posso ter a cabeça do mundo. Eu sou de Jesus. Jesus não fala isso? Por que o mundo vos odeia? Porque eu vos tirei do mundo. Se você fosse do mundo, o mundo amaria você. Mas como você não é do mundo, o mundo por isso vos odeia. Portanto, Jesus nos tirou do mundo. Então não vos conformeis com este mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Então Deus me tirou do mundo. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E quando a gente faz isso, para quê? Para que possais discernir qual é a vontade de Deus. O que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Amado irmão e amada irmã, a todo instante, eu tenho que discernir se aquilo é vontade de Deus para minha vida ou não. Porque de três, uma. Aquilo que você faz, ou vai ser a vontade de Deus, ou aquilo que você faz vai ser a vontade do diabo para sua vida, ou a sua própria vontade. São essas três vontades. A vontade de Deus, a vontade do diabo e a nossa própria vontade. Por isso que a palavra está falando discernimento, discernir qual é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Então, se aquilo é bom, aquilo é bom? É. Agrada a Deus? Agrada. É perfeito? É. Então pronto, é vontade de Deus. Agora, aquilo parece bom, não, eu já sei que não agrada a Deus, portanto não é da vontade de Deus. Se não agrada a Deus, não é da vontade de Deus. O que é da vontade de Deus é o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. A renovação da mente permite discernir a vontade revelada de Deus. Não te conformes à moda externa e passageira deste século, mas transforma-te interiormente. Essa transformação acontece pela renovação contínua do espírito das vossas mentes, para provardes o que é vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Quero contar um testemunho para você. Testemunho de gente aqui que reza o rosário conosco. Mesmo minha família sendo católica, na separação dos meus pais, eu com 11 anos, acabei me afastando da igreja de Deus. Depois eu conheci meu marido, que era de outra igreja, e me desviei mais ainda. Eu não ia à missa, não me confessava, e já não conseguia enxergar a santidade do corpo de Cristo. A cada dia eu estava mais infeliz, depressiva, com ansiedade, medo intenso da morte. Pensava frequentemente em largar meu esposo. Tentava achar felicidade em coisas mundanas. Justamente aquilo que a gente está falando hoje. Mas minha tristeza nunca passava. Em uma viagem, alguém colocou o rosário do Frei. Meses se passaram e enquanto eu estava acamada com pneumonia, apareceu um trecho do Frei no YouTube, até que um dia o Frei disse: você que não está rezando, venha rezar estes últimos 3 dias. Eu pensei, eu vou. E no penúltimo dia eu acordei com sono, desliguei o despertador. Então eu escutei uma voz masculina dizendo: levanta! Olha que bonito. Vocês veem, minha gente, 3 dias, já está acabando a quaresma, 3 dias Deus pode salvar alguém nos últimos 3 dias. E você vê que ela não queria rezar, porque ela estava depressiva, doente, desanimada. Enquanto ela desperta, ela desliga o despertador, ela escuta uma voz masculina dizendo: levanta. Parecia falar dentro de mim, meu corpo obedeceu. E naquele dia, quando o Frei começou a clamar o Espírito Santo, como nós começamos hoje, eu caí de joelhos chorando enquanto falava em línguas. Depois de 21 anos sem confessar, eu procurei o confessionário. E a partir daí, meu esposo e eu nos casamos na igreja católica,
Comecei a ir às missas, ajudando agora na catequese, ouvindo louvores em vez de tantas outras coisas mundanas que eu fazia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Essa mulher começou a ter discernimento. Outro testemunho. Eu fumava maconha diariamente, havia 10 anos. Eu lutava contra o vício, contra a castidade, havia 20 anos. E nos 40 dias com São Miguel, nos rosários da madrugada, fiz como penitência parar com ambos. Parar de ter relações sexuais fora do casamento, parar de usar drogas. O início foi difícil, mas o rosário me deu força. E no último dia as penitências se tornaram um livramento permanente. Até hoje, sem nenhuma recaída, Deus fez milagres. Obrigado, obrigado. Abra sua palavra, Filipenses capítulo 1, versículo de 9 a 10. Filipenses 1, de 9 a 10. Peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais, de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito, e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia do Senhor. A caridade deve crescer com conhecimento verdadeiro e discernimento espiritual, pois quando uma pessoa possui caridade, tem julgamento correndo tanto sobre as coisas conhecíveis quanto sobre as coisas a serem feitas. A caridade informa todas as nossas ações e nos dá percepção correta para distinguir entre o bem e o melhor, permitindo aprovar o que é excelente. Abra sua palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Que conselho bonito Jesus está dando para nós agora. Tudo você vai examinar, tudo. E você só fica com aquilo que é bom. Examina tudo. Mas o que vai ficar com você é só o que é bom. O que não é bom você despreza. O que não é bom você não dá atenção. O que não é bom você não alimenta. Devemos examinar o que é duvidoso, não o que é evidente. Depois de testar pela palavra de Deus, abraçamos firmemente o que é bom e nos afastamos de toda forma de mal, inclusive do que tem aparência de mal. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 14 a 15. Estamos meditando sobre discernimento espiritual. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha que forte isso. Você não é chamado a ser um homem natural, você é chamado a ser um homem espiritual. O homem natural não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. O mundo julga conforme o critério do mundo. E os homens de Deus julgam conforme os critérios de Deus. Agora a pergunta é, quem que você acha que mais vai acertar? Quem julga conforme os critérios de Deus? Ou quem julga conforme os critérios do mundo? Os critérios do mundo são vaidade. É baseado em sucesso pessoal, financeiro. O julgamento de Deus é baseado em eternidade. Então vamos ficar com esse julgamento que é bem melhor. Diga comigo do fundo do seu coração, eu não quero ser um homem somente natural. Eu não quero ser um homem somente natural. Eu quero ser um homem espiritual. Eu quero ser um homem espiritual. Amém. Amém. O homem natural confia apenas na razão humana, sem buscar ajuda divina. Por isso não compreende as coisas do Espírito. Já o homem espiritual julga todas as coisas pela luz do Espírito Santo, que ilumina seu entendimento interior.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Há outro dom de milagres, há outra profecia, há outro o discernimento dos espíritos. Essa palavra é importante para a gente entender que discernimento é dom de Deus. Discernir os espíritos. Se aquilo é humano, se aquilo é espiritual, se aquilo é diabólico. Então eu tenho que ter esse discernimento. Estou diante de algo humano? Estou diante de algo de Deus? Ou estou diante de algo diabólico? O discernimento dos espíritos é conhecer quem é espiritual e quem não é, quem é profeta e quem é enganador. Grande era naquele tempo a investida dos falsos profetas, pois o diabo se esforçava secretamente para substituir a verdade pela falsidade. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Olha que interessante. Tem pessoas que na fé não recebem alimento sólido, porque ainda são fracas no discernimento. Ainda se deixam enganar entre o que é o mal. Caem nas armadilhas do mal. Portanto, alimento sólido, você vai começando a ficar adulto na fé, você vai crescendo na fé, quando você tem a capacidade de distinguir o que é o bem e o que é o mal. Quantos anos tem seus filhos? Teodoro Michel? tem 8, a Melinda tem 9. Olha lá, eles agora nessa idade estão começando a ter mais capacidade de distinguir o que é o bem e o que é o mal. Eles estão chegando na idade da razão. Porque eles vão ficando adultos. E quanto mais adultos a gente fica, mais a gente vai distinguindo. Opa, isso é ruim, isso é mal. Quando é criança, não distingue. É o pai e a mãe que tem que dizer tudo. E ainda vocês vão ter que dizer muita coisa. Porque a distinção deles do que é certo e o que é errado ainda é frágil. Mas já começaram a ter. Tanto é que a igreja ensina que a partir dos 7 anos, a criança já pode começar a confessar. Já atingiu a idade da razão ali. Agora, aplique isso na vida espiritual. Se eu ainda sou uma criança espiritual, imatura espiritualmente, eu não vou saber distinguir o que é bom e o que é ruim. Quanto mais eu cresço na vida espiritual, através da palavra de Deus, através dos sacramentos, através da busca do Senhor, através da oração, mais eu vou ficando atinado. Agora eu não sou mais uma criança espiritual, eu sou um adulto espiritual. Eu cresci na fé. Ou seja, agora eu tenho mais clareza e tenho mais discernimento do que é bom e do que não é bom. No homem interior há um crescimento espiritual, da transição do leite ao alimento sólido. Esse alimento é a luz do entendimento que exige mentes iluminadas. Os maduros aprendem as verdades divinas com maior vivacidade mental, enquanto os iniciantes necessitam da nutrição mais simples para progredir gradualmente. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. O tema da minha Bíblia Ave Maria é discernimento dos espíritos. Caríssimos, não deis a fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Infelizmente eu tenho que dizer, nem todo mundo que fala de Deus no mundo de hoje é verdadeiro profeta de Deus. Você vai ter que avaliar os profetas. Deus tem que te dar discernimento. Tem muita gente falando de Deus hoje. A internet está cheia. Mas aí todo mundo que fala, só porque está falando de Deus, é de Deus? Não. Porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. E como é que você vai saber o que é o falso profeta? Você tem que ter discernimento. Aí você vai discernindo.
Ele fala da palavra de Deus ou ele fala dele mesmo? Ele fala da palavra de Deus ou ele fala do que ele pensa? Ele fala o que Deus pensa ou o que ele pensa? Quando ele prega, ele está interessado no quê? Sei lá, você vai fazendo vários discernimentos. Deus precisa que você não pode ser enganado pelos falsos profetas. Nem toda palavra doce vem de Deus. O inimigo sussurra mentiras com voz suave. Provai tudo pela fé apostólica. O Espírito de Deus confessa Cristo encarnado. Nós estamos diante da verdade da Eucaristia. Obrigado, Jesus, pela sua presença aqui. Tem pessoas que estão sendo curadas neste momento, nesta hora. A partir do momento que a gente cantava o amor de Deus nessa canção, eu sei que o Senhor me sonda. Pessoas estão sendo libertadas de tristezas profundas, de angústias profundas, de medos profundos. Deus está tocando você neste momento, nesta hora. Enquanto você reza, Deus te cura. Enquanto você cantava, Deus te curava. Deus está entrando em realidades da tua história que você não imaginava. Vai se abrindo a Jesus. Deus está aqui no meio de nós. Enquanto a gente vai rezando, Deus vai nos curando. Coloque a mão na sua cabeça agora, porque é o momento da coroação de espinhos. Eu peço, Jesus, que agora o Senhor possa nos trazer discernimento espiritual. E quantos pensamentos nossos estão confusos? Quantos pensamentos quantos pensamentos negativos? Quantos pensamentos acelerados? Quantos pensamentos ansiosos? Se tem uma coisa que hoje nos atrapalha a discernir, é que os nossos pensamentos estão bagunçados. Estamos com pensamentos acelerados, estamos ansiosos. O nosso pensamento não consegue mais concentrar na oração. Veja, muita gente aqui que se propõe a rezar, demora para conseguir se concentrar, porque os seus pensamentos vagam, os seus pensamentos estão muitas vezes descontrolados, os seus pensamentos estão agitados. Por isso eu peço, Jesus, agora envia teu Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos e dá-nos o dom do discernimento. Que nós possamos colocar freio em todo pensamento contrário, que nós possamos colocar freio em todo pensamento agitado. Pelo poder da coroa de espinhos de Jesus, nos liberta de todos os pensamentos que não agradam ao Senhor, de que todos os pensamentos que nos tiram da nossa essência. Em nome de Jesus, nos liberta, Senhor. Enquanto você reza, convido você a compartilhar essa live. Se cada pessoa aqui compartilhasse com uma pessoa, mas compartilhe com as pessoas que Deus colocar no seu coração. Ainda nós vamos ter muitos momentos de oração. Você pode fazer com que muitas pessoas encontrem Deus hoje. Santa Catarina de Sena, o discernimento nada mais é do que um verdadeiro conhecimento que a alma deve ter de si mesma e de mim. Neste conhecimento estão as suas raízes. O verdadeiro discernimento exige vigilância constante da alma, pois devemos examinar nossos próprios corações com humildade, reconhecendo que nada está oculto aos olhos de Deus e que tudo vê e conhece as profundezas da alma. Eu queria humildemente pedir agora para todas as pessoas que são milhões de pessoas orando com a gente aqui. A gente geralmente vem com uma intenção, né? Pedindo pela família, pedindo uma cura, pedindo pelo nosso coração. Mas eu queria pedir a todas as pessoas que estão orando com a gente aqui hoje, que todo mundo voltasse o coração e o pensamento para o Frei Gilson. Ele é um cara que Deus tem transformado a vida de muita gente, através do Senhor. Obrigado. Então, que a gente possa voltar o nosso pensamento, o nosso coração, para Deus continuar dando forças para o Frei Gilson continuar nessa caminhada que é linda e é muito especial. Então, humildemente, desculpa me intrometer aqui, mas eu queria pedir para todos que estão rezando, rezar pelo Frei Gilson. Muito obrigado. Obrigado. Preciso. Obrigado. A luta é grande, companheiro. Então, eu acho que todos que estão aqui geralmente estão pensando muito, né, na sua salvação, da sua família, mas temos um cara aqui que merece muito, e a nossa oração, o nosso pensamento, Obrigado. e os nossos pedidos de Deus pelo Senhor.
Obrigado por essas orações. Vamos oferecer então este mistério. Eu recebo todas essas orações. Somos uma família de oração. Nós não estamos mais longe um do outro, nós estamos juntos. E eu quero ir junto com vocês até o céu. Até o céu. Custe o que custar. Santo Antão no deserto diz assim: a necessidade de muita oração e disciplina para que quando um homem receber através do Espírito o dom do discernimento dos Espíritos, ele possa ter poder para reconhecer suas características, quais deles são menos e quais são mais malignos, qual é a natureza da busca especial de cada um e como cada um deles é derrubado e expulso. Santo Antão disse: mas devemos sempre orar para que possamos receber o dom de discernir espíritos, para que, como está escrito, não acreditemos em todo espírito. O discernimento de espíritos é o julgamento pelo qual determinamos de qual espírito emanam os impulsos da alma. 4 espíritos cercam nossa liberdade: o angélico e divino, buscando o nosso bem, e o humano decaído e diabólico, buscando a nossa miséria. E nós pedimos o dom do Espírito Santo para todos nós. Eu peço por o dom do discernimento para todos nós. Que você possa discernir quem é amigo, quem não é amigo. Com quem namorar, com quem não namorar. Com quem noivar, com quem não noivar. Que você possa discernir tudo na sua vida. Quantos de nós estamos precisando de discernimento em momentos decisivos, em momentos chaves? Fazer isso ou não fazer isso na sua empresa? Tomar essa decisão ou não? Alimentar isso ou não alimentar? Que Deus nos dê discernimento. Vem Espírito Santo sobre nós. Como usar meu dinheiro? O que fazer com o meu dinheiro? O que não fazer? O que agrada a Deus? O que não agrada? Como educar meus filhos? O que falar para os meus filhos? O que não falar? O que devo assistir? O que não devo assistir? Tudo tem que entrar no discernimento. Vem Espírito Santo. Santa Teresa d'Ávila diz: mas o demônio vem com seus ardis astuciosos e sob a aparência de fazer o bem. Começa minando em coisas triviais e trabalhando em práticas que, segundo ele, fazem entender não são erradas. Mas pouco a pouco ele vai escurecendo o entendimento e enfraquece a sua vontade. Os demônios são enganadores que se transformam em anjos de luz. Não atacam de imediato com males evidentes, mas começam por pequenas sugestões que parecem boas para gradualmente afastar a alma de Deus. Sua astúcia consiste em disfarçar o mal sob aparência de bem. Santa Teresa d'Ávila, para a gente encerrar esse tema tão importante na nossa vida, discernimento. Ela diz assim: o demônio é totalmente mentiroso. E ele pode fazer muitos truques, mas Deus não permitirá que ele engane uma alma que não confia em si mesma, de forma alguma, e é fortalecida na fé. Que pensamento bonito. O demônio só engana quando eu confio demais em mim mesmo. Quando você não confia em você, mas confia em Deus, o demônio não tem como te enganar. Porque você não está baseado na sua força, mas você está baseado na força de Deus. Agora, quando você confia demais em você mesmo, pronto, é o que ele precisa. É o que ele precisa. A rainha do céu reina pela humildade que Cristo manifestou. Ela jamais confiou em si, mas permaneceu firme na fé. Assim, foi restaurada a glória perdida por nossos pais. Obrigado, Jesus, por o rosário de hoje. Eu quero agradecer pela vida do Michel aqui. Quero te pedir por ele, pela sua vida, pela sua família, por tudo aquilo que ele precisa discernir na vida dele. Que o Senhor possa honrá-lo, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa trazer toda a força que ele precisa. Que o Senhor possa resolver dentro do seu coração coisas que ele precisa ainda fortalecer, que ele precisa amadurecer, que o Senhor possa, na fé, dar a ele tudo que ele mais precisa neste momento e nesta hora. Derrama sobre ele a tua graça, derrama sobre ele a sua unção. Que o Senhor dê cada vez mais a ele a capacidade de fazer o bem que ele sempre tem procurado fazer. Que o Senhor possa abençoá-lo mais. Que o Senhor possa dar a graça de ele educar os seus filhos na fé.
Obrigado, Jesus, por este homem que o Senhor trouxe aqui hoje para nos ajudar a rezar, que o Senhor possa devolver muitas vezes mais na vida dele, na família dele, tudo que ele mais precisa. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja, que Deus o guarde. Como propósito do dia, nós vamos duas coisas. Nós vamos pedir o dom do discernimento a Deus e você vai começar a avaliar um pouquinho da sua vida hoje. Hoje é um dia para você avaliar a sua vida. O que eu preciso? Você vai discernindo todas as coisas, suas amizades. Você vai discernindo tudo. Você vai discernindo o que você anda fazendo, o que você não está fazendo. Vai discernindo tudo. E vai colocando tudo diante de Deus. Deus, é da tua vontade. Deus é bom. Deus lhe agrada. A gente pode usar a palavra Romanos capítulo 12, versículo 2, para discernir o que é bom, o que lhe agrada, o que lhe é perfeito. Quem pode agora se ajoelha para receber a bênção? Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levante seus objetos para serem abençoados. Vamos fazer o seguinte: hoje nós vamos fazer a bênção dos objetos, a oração pelos enfermos com Nossa Senhora de Guadalupe. Depois nós vamos fazer a nossa campanha que sempre temos feito, mas depois disso, hoje o Frei não vai pregar, porque nós vamos fazer mais cantoria. Vamos ou não vamos, Michel? Opa! Dá para cantar mais umas modas? Uma honra para mim cantar umas modas. Vai ser uma alegria. Então, que coisa boa. Vamos rezar ainda, vamos cantar muita coisa. Então, é aquele dia que você vai fazendo seu café, vai preparando as coisas para ir para o trabalho, mas ouvindo ali tudo que aqui vai sendo cantado, rezado. Maravilha. Levante seus objetos para serem abençoados. Eu quero abençoar Jesus, pedir a sua bênção para cada objeto, para a água. Abençoar e exorcizar esta água, onde essa água tocar, traga cura. Santifique lugares, ambientes. Abençoa, Senhor, terços, escapulários, imagens, velas, quadros, livros, bíblias. Abençoa, Jesus, tudo que teus filhos apresentam agora, peças de roupa, objetos pessoais, carteiras de trabalho, exames, remédios, tudo agora seja abençoado, santificado, exorcizado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos nos colocar agora diante da Virgem de Guadalupe. Nós vamos rezar pedindo a cura para os enfermos. Eu quero convidar você a colocar a mão na sua enfermidade, se você pode. E eu também quero pedir para você pensar nos doentes que você traz agora no coração. Tenho certeza que você tem doentes para rezar. Eu tenho certeza que Deus também quer curar você. Eu conto um testemunho para aumentar nossa fé. Eu tive um sangramento uterino durante 1 ano. Fiquei muito debilitada. Quase precisei fazer transfusão de sangue. Durante a investigação, eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero. Por obra de Deus, eu comecei o meu tratamento na mesma semana dos 40 dias com São Miguel, os rosários na madrugada. Eu fazia os rosários durante o dia e por 6 vezes a quimioterapia foi o meu altar. Senti e experimentei os cuidados de Deus logo no início, pois na primeira semana de tratamento e também 40 dias com São Miguel. De repente eu fui percebendo que o meu sangramento parou totalmente. Tive muito apoio nesse período, em especial da minha prima,
que acompanhou os 40 dias no propósito da minha cura. Foram momentos difíceis, mas Deus nunca me abandonou. Pelo contrário, cada dia do rosário que se passava, eu ia ficando mais forte e certa de que Deus estava operando milagre pela intercessão da Virgem de Guadalupe. Meu tratamento acabou na mesma semana do fim dos 40 dias. E eu me sentia curada. Há uns 10 dias veio a tão esperada notícia. O médico me disse: não há mais nenhum temor visível. Eu fui curada. Eu sempre tive fé, mas nesse período experimentei uma fé tão pura e de entrega tão grande. Eu entreguei e descansei em Deus e o milagre aconteceu. E eu posso afirmar para vocês, Deus opera milagres. Eu sou um milagre dele. Amém. Coloque agora a mão na tua enfermidade, pede o teu milagre com fé. E eu peço, Virgem de Guadalupe, onde as pessoas estão tocando as suas mãos, existe uma doença, leva ela para Jesus e traga a cura de Jesus para nós. Imaculada Mãe, Imaculada Mãe, Santa Maria de Guadalupe, Santa Maria de Guadalupe, saúde dos doentes, saúde dos doentes, nas tuas mãos de enfermeira celestial, nas tuas mãos de enfermeira que curaram celestial, João Bernardino, que curaram João Bernardino, que nos trouxeram rio de luz, e nos trouxeram rio de luz, de vida e de saúde. de vida e de saúde. Coloca a minha fé, Coloca a minha fé, a minha esperança, a minha esperança e todos os meus sofrimentos, e todos os meus sofrimentos, para que os possa unir à paixão do teu Filho Jesus Cristo, para que os possa unir à paixão do teu Filho Jesus Cristo, como meio de salvação, como meio de salvação, para mim e para os meus irmãos. para mim e para os meus irmãos. A partir deste momento, A partir deste momento, aceito tudo aceito tudo o que o Sagrado Coração do seu Filho me enviar. o que o Sagrado Coração do seu Filho me enviar. Quero completar na minha vida Quero completar na minha vida o que falta à sua paixão redentora. o que falta à sua paixão redentora. Confio que me dará força Confio que me dará força e tudo que eu precisar, e tudo que eu precisar para eu encontrar minha saúde espiritual para eu encontrar minha saúde espiritual e também a minha saúde física, e também a minha saúde física. se for para a glória de Deus, Se for para a glória de Deus e o verdadeiro bem de minha alma. e o verdadeiro bem de minha alma. Amém. 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 Nossa Senhora de Guadalupe, Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Minha gente, como é bom, né? A gente tá junto, como é bom rezar. Tenho certeza que foi uma madrugada abençoada para você. Uma alegria estar com vocês. Até amanhã, se Deus quiser.